Há menos de 24 horas, drones ucranianos chegaram onde nunca tinham chegado antes. Atingiram o maior terminal de petróleo da Rússia no Mar Báltico, a milhares de quilômetros da linha de frente. E enquanto o fogo ainda ardia no porto de Primorsk, Donald Trump fez algo que ninguém esperava. Pausou os ataques ao Irã e deu 5 dias para a negociação. 5 dias. Não é paz. É o intervalo antes de uma explosão ainda maior. Nos próximos minutos, você vai entender por que esse prazo de 5 dias pode ser o momento mais perigoso de todo o conflito. Você vai descobrir como a guerra no Irã pode cortar a ajuda militar à Ucrânia. E por que isso aconteceria pelo motivo mais cínico possível. Você vai ver imagens captadas da Estação Espacial Internacional que mostram mísseis russos atingindo Kiev, registradas do espaço. E vai entender por que a aviação civil russa está a uma falha mecânica de distância de uma tragédia em massa. Esses não são detalhes. São os sinais que antecipam o que vem a seguir. Segunda-feira, 23 de março de 2026. Fatos que importam. Sem propaganda. Sem enrolação. Um ataque terrorista na periferia de Kiev. E a história por trás dele é perturbadora. Várias explosões foram ouvidas num bairro residencial de Bucha. A mesma Bucha que o mundo inteiro conheceu pelo massacre de 2022. Janelas foram destruídas. 2 policiais ficaram feridos. Poucas horas depois, a polícia prendeu o responsável. Um morador local. Ele foi recrutado pela internet. Disse que conheceu o recrutador dentro de um jogo de computador. E então veio a chantagem. Disseram que sabiam onde estava a mãe dele, que estavam monitorando ela com um drone e que se ele não plantasse os explosivos, ela morreria. Isso é o que a guerra moderna faz além das linhas de frente. Ela recruta civis comuns, dentro de jogos online, e os transforma em agentes sem que eles saibam para quem estão trabalhando. 249 drones ucranianos sobrevoaram a Rússia em uma única noite. E um chegou onde mais dói. O alvo foi o porto de Primorsk, na região de Leningrado. Não é um porto qualquer. É o maior terminal de exportação de petróleo e diesel da Rússia no Mar Báltico. A principal saída do petróleo russo para a Europa e para o mundo. Um tanque de combustível foi atingido. Fogo declarado. Evacuação de pessoal. Mais de 50 drones foram abatidos só na região de Leningrado. Após um ataque próximo ao aeroporto de Pulkovo, restrições de voo foram impostas. Voos atrasados e cancelados. Pense no que isso significa. A guerra chegou a 1.500 quilômetros da linha de frente. Se o Báltico está pegando fogo, a guerra já não é só no leste da Ucrânia. Ela está batendo na porta dos vizinhos europeus da Rússia. E cada tanque de combustível destruído é mais um golpe direto na logística militar russa. Sem combustível, tanques não andam. Aqui está a conexão que a maioria das pessoas ainda não percebeu e que pode mudar tudo para a Ucrânia. A guerra dos Estados Unidos contra o Irã pode cortar a ajuda militar a Kiev. Não por acidente, por retaliação calculada. Segundo o político, 4 diplomatas europeus relataram o mesmo temor. Donald Trump pode reduzir ou suspender o apoio à Ucrânia como punição aos aliados europeus que se recusaram a apoiar os Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. A Reuters confirmou. Vários aliados americanos de fato se recusaram a participar da abertura forçada do Estreito de Hormuz. Trump demonstrou irritação pública. A lógica é brutal e direta. Você não me ajuda no Irã, eu não te ajudo na Ucrânia. A Ucrânia não tem nenhuma relação com o Irã. Mas pode pagar o preço dessa disputa de qualquer forma. Enquanto isso, o secretário-geral da OTAN tenta segurar a aliança. 22 países já se uniram para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Mas a pergunta que cresce na Europa é outra. A Ucrânia vai ser colocada em segundo plano por causa do Irã? Deixa nos comentários o que você acha. Trump deu 5 dias ao Irã. E esse prazo é mais perigoso do que parece. Na véspera, ele ameaçava destruir a infraestrutura de energia iraniana. De repente, pausou tudo e deu 5 dias para a negociação. Segundo o Axios, a equipe de Trump já começou a discutir os parâmetros de um possível acordo. O que os Estados Unidos querem? Encerramento total do enriquecimento de urânio, desmontagem de instalações nucleares, restrições a mísseis, abertura do Estreito de Hormuz e fim do apoio ao Hezbollah, Hamas e Houthis. O que o Irã quer? Cessar fogo, garantias de não agressão e compensação financeira. Agora o número que importa: 5 dias. Não é muito tempo para resolver uma crise de décadas. E o próprio Trump deixou claro a contradição em uma única frase. Eles querem um acordo, eu não. Ao mesmo tempo, o Irã não está só negociando.
está ameaçando minar o Estreito de Hormuz se necessário. Bloquear o estreito significa cortar 20% do petróleo mundial. Isso não é retórica. É uma arma econômica apontada para o mundo inteiro, incluindo o Brasil. Isso não é paz chegando. É uma pausa antes de um novo nível de escalada. A guerra na Ucrânia foi filmada do espaço. Imagens da Estação Espacial Internacional, capturadas na noite de 27 de dezembro de 2025, registraram o momento exato de um ataque russo com mísseis balísticos sobre Kiev e a resposta da defesa aérea ucraniana. 2 rastros de luz cortam a escuridão em direção à capital. Depois, explosões iluminam a cidade. Especialistas compararam o horário das imagens com os alertas aéreos ucranianos e os relatórios dos canais de monitoramento. A coincidência foi quase perfeita. A ISS estava sobrevoando Kiev por volta das 2h da manhã, exatamente quando a Força Aérea Ucraniana reportava alvos de alta velocidade se aproximando. Mas o detalhe mais perturbador não são os mísseis, é o que está ao redor. Nas mesmas imagens, a Rússia e a Europa Central brilham intensamente. A Ucrânia está notavelmente mais escura. Os ataques russos à infraestrutura energética transformaram a escuridão em mais um símbolo da guerra. A internet foi cortada e os russos começaram a planejar a fuga. Repressão política, mobilização forçada, economia em colapso. Os russos aguentaram tudo isso. Mas quando o Kremlin cortou a internet móvel, algo mudou. Segundo a publicação investigativa Verstica, as buscas por como sair da Rússia dispararam no Google Trends após os cortes de internet, quase voltando ao pico de março de 2022, quando a invasão à Ucrânia começou. Os números são concretos. Desde maio de 2025, mais de 11 mil interrupções de internet móvel foram registradas em todo o país. Em Moscou, o sinal no centro está quase completamente bloqueado. Em outras áreas, só funcionam sites da lista branca aprovada pelo governo. O Kremlin chama isso de proteção contra ataques. O porta-voz Peskov aconselhou os cidadãos a se prepararem para interrupções prolongadas. A leitura real é outra. Putin não tem só um botão nuclear. Ele tem um botão de desligar a vida digital de 140 milhões de pessoas. E quando aperta esse botão, as malas começam a aparecer. A maior siderúrgica da Rússia está afundando. E ela não afunda sozinha. A Magnitogorsk, uma das maiores usinas de aço do mundo, está operando com apenas 60% da capacidade. Investimentos congelados, reparos paralisados, demissão de 10% da gestão prevista, recuperação em 2026, descartada. O número que revela a dimensão do problema. A capacidade produtiva das siderúrgicas russas é o dobro da demanda do mercado interno. Em outras palavras, a Rússia está produzindo aço que ninguém quer comprar. Por quê? As sanções cortaram os mercados externos. A demanda interna despencou e as dívidas acumulam. A Magnitogorsk responde por 20% de todo o aço russo. No ano passado, registrou prejuízo de quase 15 bilhões de rublos. Cidades inteiras na Rússia foram construídas em torno dessas usinas. Quando a usina entra em colapso, a cidade entra junto. Uma tragédia no aeroporto de LaGuardia, em Nova York. Um avião da Air Canada Express colidiu com um caminhão de bombeiros durante o pouso. O piloto e o copiloto morreram. Havia 72 passageiros e 4 tripulantes a bordo. 2 pessoas do veículo de emergência ficaram gravemente feridas. O aeroporto foi fechado. A investigação foi aberta. A pergunta que fica não é só sobre o acidente. É como um avião de passageiros e um caminhão de bombeiros conseguiram estar no mesmo lugar da pista ao mesmo tempo. Mas se um acidente isolado nos Estados Unidos choca o mundo, o que dizer da aviação russa, onde isso está virando rotina? Em apenas uma semana, 5 aviões de companhias aéreas russas sofreram falhas em motores ou sistemas relacionados. Um retornou ao aeroporto por vibração severa, outro por problema de óleo. Um terceiro foi obrigado a voltar no meio do voo para Bangkok. O número que explica tudo. Incidentes graves na aviação russa quadruplicaram no último ano, chegando a 800 ocorrências, 4 vezes mais, em um ano. A causa é conhecida. As sanções cortaram o acesso à manutenção de Boeing e Airbus. Peças de reposição em falta, sem alternativas para os aviões estrangeiros. Aeronaves sendo consertadas com métodos cada vez mais duvidosos, com vida útil estendida além do limite. A questão não é mais quanto tempo isso vai durar. A questão é quando uma dessas falhas vai virar uma tragédia com centenas de passageiros a bordo. No episódio de ontem, um golpe na maior siderúrgica da Rússia. Uma explosão tão poderosa no centro da Europa que prédios desabaram como cartas.
Orbán com um parceiro inesperado e pânico nos postos de gasolina, com o exército sendo acionado nas ruas, e a Europa sendo arrastada cada vez mais fundo para dentro da guerra. Se você não assistiu, vai lá agora. Até amanhã.